Bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago o livro Os Planos Bilderberg para Portugal. Os Planos Bilderberg para Portugal. Como o clube mais poderoso do mundo influencia o destino da nação. Escrito por Rui Pedro Antunes, jornalista, escritor, foi jornalista e é jornalista do Diário de Notícias, escreve na secção política e tem vários livros, entre os quais O Poder da Maçonaria em Portugal. É um autor, portanto, Rui Pedro Antunes, que de facto escreve aqui um livro com muito material, muito bem escrito, muito interessante este livro, sobre a influência dos Bilderberg em Portugal. E vamos ver como é que os Bilderberg influenciaram a nação portuguesa em várias decisões políticas, o rumo da própria nação. Mas antes, apenas uma pequena crítica no livro que eu quero aqui fazer. Como nós vemos aqui embaixo, tem várias fotos de vários políticos e temos aqui, deste lado, temos a foto de António Oliveira Salazar. E devo de dizer que não compreendi quando comprei o livro, não é? Quando vi o livro não compreendi o que é que estava aqui a fazer, e quando depois comprei o livro, há apenas uma pequena passagem na parte final do livro sobre António Oliveira Salazar, que eu acho que não tem muito a ver tanto com os Bilderberg. Já vou depois explicar um pouco mais isso, e penso que, portanto, a minha crítica fica aqui, penso que era a única foto que não devia estar aqui, era a foto de António Oliveira Salazar. Dito isto, do que é que trata então o livro? Bom, o livro nos diz a importância dos Bilderberg para Portugal e fala numa figura-chave durante quase o livro todo, que é o Pinto Balsemão, que, como sabemos, não é? Que foi presidente da televisão SIC, não é? E que também foi primeiro-ministro, chegou a ser primeiro-ministro, e a importância de Pinto Balsemão para os rumos que Bilderberg teve com Portugal. E o autor nos diz que passaram 73 portugueses, portanto, na página 15, 73 portugueses passaram por Bilderberg, 43 ministros, 8 secretários de Estado, 12 líderes de partidos, 5 primeiros-ministros, um presidente da República. Vejam bem a importância que tem o Clube Bilderberg na política portuguesa. Como isto começou? Primeiro, vamos ver quem são os Bilderberg. Bom, tenho alguns vídeos no YouTube, no canal do YouTube, podem ver, Ocidente Nério, sobre a história do Clube Bilderberg, de Daniel Estulin. Portanto, tenho a antiga versão e a primeira versão, podem ver. E tenho também aqui este livro de Cristina Martínez Jiménez, que o autor fala que é, portanto, o Clube Secreto dos Poderosos, não é? Que também é muito interessante este livro, Os Planos Ocultos dos Bilderberg. O autor até fala deste livro, fala dos dois também, fala também do livro de Daniel Estulin. Como é que isto começou? Bom, este Clube Bilderberg começou com Joseph Ratzinger, um político que convenceu o príncipe Bernardo da Holanda a organizar este encontro para tentar reunir as elites políticas, económicas e financeiras do planeta. Principalmente da parte ocidental, portanto, euroatlântica. Portanto, começou a ser uma reunião para fazer uma aproximação entre o bloco continental e o bloco americano, não é? Inglês e americano, anglo-americano, digamos assim, portanto, o bloco atlântico, que depois virou uma reunião para discutir de problemas a nível global. Portanto, o primeiro encontro que teve lugar a 29 de maio de 1954 no Hotel Bilderberg, e por isso o clube ficou com o nome Bilderberg, em Oostbeek, na Holanda. Portanto, está na página 20, o autor explica. E um encontro teve 3 dias e teve a participação de várias pessoas muito influentes, como eu disse, da política, da economia, do mundo académico, da mídia, enfim, de vários setores. Esses encontros normalmente são revelados sempre entre uma semana a 3 dias antes, para ter a maior descrição possível. Os encontros também são realizados à porta fechada, não tem absolutamente nenhuma mídia a cobrir o evento,
e geralmente é rodeado por uma vasta segurança no perímetro e normalmente os hotéis onde são feitos os encontros Bilderberg, portanto, são sempre esvaziados, digamos assim, de clientes, só mesmo feitos para aqueles 3 dias, só pode lá estar, portanto, as pessoas do encontro, não é? E da organização. Portanto, o grupo Bilderberg não é uma conspiração de alguma espécie, mas funciona, ao que parece, com uma forma muito bem imitada de uma conspiração. Isto foi dito por Gordon Tether em 1975, lemos na página 28. O que é que o autor aqui nos diz? É importante dos Bilderberg na origem de várias organizações, na origem de um objetivo muito específico. Podemos ver, por exemplo, o Tratado de Roma. O autor fala-nos na página 30 que os Bilderberg foram decisivos para esse Tratado da União Europeia. Fala-nos também em 1988 que Mário Soares esteve também reunido com alguns membros e, nomeadamente, de mais uma peça-chave neste grupo, desta vez a nível internacional, que é o senhor bem conhecido Henry Kissinger, que tem um papel muito importante neste grupo. Assim como também David Rockefeller, que já faleceu, que eu falo aqui em muitos vídeos, não é? Quando eu falo sobre o globalismo e sobre a nova ordem mundial, falo muitas vezes nesses atores, porque são atores importantes dentro destes temas. Portanto, o que é que este grupo pretende, basicamente? Agora vamos para Portugal. Portanto, Pinto Balsemão sempre foi a pessoa, portanto, mais importante como português dentro do Clube Bilderberg. O objetivo específico, tanto do clube como do próprio Balsemão, foi tentar criar um centro-esquerda e centro-direita, um centrão, digamos assim, e manter o poder político de Portugal ao longo dos anos, ao longo das décadas, sempre refém desse centrão, evitando qualquer extremo, seja ele mais de esquerda ou mais de direita, principalmente de direita, digamos assim, e evitar qualquer tipo que seja muito conservador, muito nacionalista, muito patriota, tentar evitar isto. Portanto, foi isso que este português tentou fazer no Clube Bilderberg, não é? E aqui o autor nos explica que estes membros que se reúnem têm ordens para não falar absolutamente de nada fora das reuniões. Uma regra chamada da regra de Chatham House Rule, em que os temas podem ser discutidos dentro da reunião, as ideias, mas não se pode citar nomes das pessoas que lá tiveram, nem das suas próprias ideias, enfim, está tudo na página 32. Fala-nos aqui de vários portugueses, portanto, houve vários portugueses que tiveram relação direta com os Bilderberg. Entre outros, Durão Barroso, que foi membro do diretório Bilderberg, de cerca de 34 membros, depois, portanto, de Francisco Pinto Balsemão, página 35. Portanto, quando Pinto Balsemão saiu, entrou então Durão Barroso. Portanto, a relação que Pinto Balsemão teve com Durão Barroso para que Durão Barroso sucedesse ao cargo. E também temos que ver aqui também outra situação. Sempre que há um político português convidado nestas reuniões, normalmente, passando um ano, uns meses, ou um ano, ou 2 anos, ou 3 anos, normalmente esses portugueses ou vão para primeiro-ministros, ou vão para cargos importantíssimos, cargos nacionais ou cargos internacionais. Portanto, isto acontece regularmente, até ao ponto de nós pensarmos, não é? Nós investigadores que estamos de fora, pensarmos que, de facto, as coisas são decididas de antemão dentro deste clube, não é? Portanto, o presidente dos Bilderberg é eleito por um mandato de 4 anos, página, portanto, 35. Podemos ver também que os Bilderberg devem ser, como eu disse, sempre de centro. Ou um centro mais para a esquerda, ou um centro mais para a direita. No caso, por exemplo, em Portugal temos o PS e o PSD. Devem sempre estar ali dentro deste perímetro político. E vamos aqui ver também o político Rui Rio, por exemplo, do PSD, que em 2008 foi convidado também pelos Bilderberg na página 45, e temos também depois vários outros políticos que eu vou falar ao longo do vídeo. Um facto muito interessante,
Quando se deu o caso Camarate, portanto, quando houve, portanto, o atentado, não é, a Sacarneiro, o livro, aqui na página 64, fala de uma coisa muito interessante sobre um jantar que teria havido no Algarve, no Alvor, não é, entre o então Henry Kissinger, entre Adelino Amaro, o próprio Francisco Sacarneiro e Pinto Balsemão. E isto deu-se 20 dias antes do atentado de Camarate. Sabe-se que Pinto Balsemão, portanto, no lugar de Sacarneiro, tomou o lugar de Sacarneiro depois da morte de Sacarneiro, e sabe-se também que Henry Kissinger não era próximo de Francisco Sacarneiro. Não, até criticava o próprio Francisco Sacarneiro pelas ideias que tinha, que eram umas ideias que não coincidiam muito bem com Henry Kissinger, e por isso a preferência para Henry Kissinger, a preferência de Pinto Balsemão. Tudo isso, toda esta nebulosa que nunca foi muito bem descoberto, nunca foi muito bem explicado, portanto, a importância deste tal Henry Kissinger, que tem muito poder, não é? Podemos ver que tem muito poder sobre todos esses acontecimentos. Então podemos ver no livro assim: Pinto Balsemão tomou o lugar de Sacarneiro e tornou-se primeiro-ministro de Portugal sem necessidade de ir a votos. Página 65. Em 1999, o primeiro encontro Bilderberg em Portugal, em Sintra, no Hotel Penhalonga, página 74, entre 3 a 6 de junho, e contou com 119 participantes de diferentes países, página 74 e 75. Portanto, a ideia de Bilderberg para Portugal seria unir PS e PSD num superpartido social-liberal para promover o globalismo. Reparem bem, para promover o globalismo. Isto seria uma das grandes ideias dos Bilderberg para Portugal. Portanto, esse globalismo que seria antipopular, antipatriota e antinacionalista, como sabemos, não é? Um globalismo muito à imagem do socioliberalismo, muito à imagem de Emmanuel Macron, muito à imagem da grande finança internacional. Portanto, temos depois no livro uma passagem sobre Durão Barroso, que o livro nos explica, que até vinha, quando era jovem, do maoísmo antigo, não é? Que depois teve o seu primeiro encontro com Bilderberg em 1994, página 88, e tornou-se, de seguida, presidente da Comissão Europeia, sob a influência do grupo Bilderberg. E, portanto, isto aqui o autor nos explica que Durão Barroso teria sido sob a influência do grupo Bilderberg, que teria ido para presidente da Comissão Europeia. Portanto, Bilderberg sempre apoiou a integração dos Estados europeus numa lógica federalista que o objetivo é reduzir a soberania das nações. Reparem bem, reduzir a soberania das nações. Página 92. Depois temos António Guterres, mais um que passou pela cúpula Bilderberg, que se estreou no PS por meio de António Reis, fundador do partido e grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, página 101. Guterres participou em várias reuniões de Bilderberg. Guterres tornou-se um dos homens portugueses mais influentes do mundo, chegando a prestigiada revista Forbes, que fala no próprio Guterres, portanto, página 107. Depois, Paulo Portas, no Bilderberg 2013, a convite de Balsemão, mais uma vez, na página 108, em Londres, a seguir à reunião, Portas subiu logo na política, também ele, tornando-se vice-primeiro-ministro. É muito engraçado como, sempre depois dessas reuniões, vários políticos conseguem subir em várias posições importantes, não é? Depois, António Costa. Bom, aqui neste livro retrata muito bem António Costa em relação a Rui Rio. E pelo que nós lemos aqui do livro, não é? O autor fala, portanto, que teve acesso a alguns documentos e alguns depoimentos. Sabe-se que houve uma conversa entre Balsemão e António Costa e Rui Rio, em que convinha eles dois serem os próximos futuros líderes de Portugal. Um como primeiro-ministro, outro na oposição. Porquê? Porque os dois representam o mesmo. E aqui vou ler uma passagem muito interessante da página 120, 121, portanto, página 120 e 121, que nos fala precisamente sobre isto, sobre o António Costa e o Rui Rio. E nos diz o seguinte:
Outro dos efeitos da reunião Bilderberg, em julho de 2008, foi a aproximação entre António Costa e Rui Rio. Ainda neste mês, em Portugal, ambos trocaram publicamente convites para os Santos Populares e António Costa foi recebido no Porto por Rui Rio durante o São João. A partir daí, houve encontros estratégicos a dois e demonstraram-se ambos entusiastas da necessidade de consenso entre os partidos do arco da governação, PS-PSD. Uma ideia que Pinto Balsemão sempre defendeu. E depois mais à frente podemos ler outra passagem. O próprio António Costa, em setembro de 2014, 2 meses antes de ser eleito secretário-geral do PS, diria: verdadeiramente o meu adversário é Rui Rio. Apesar do líder do PSD nessa altura e primeiro-ministro ser Pedro Passos Coelho, Costa antecipava já que Rio tinha o lugar reservado como líder do PSD. Bom, meus amigos, isto está na página 120 e 121 deste livro aqui, que está à venda. Não sou eu que estou aqui a inventar nada, apenas estou aqui a ler uma das passagens deste autor. O que é que isto quer dizer, meus amigos? Que está tudo pré-estabelecido. Na política, meus amigos, tudo está pré-estabelecido. E muitas vezes nós podemos pensar, bom, então não vale a pena ir votar, não é? Para quê? Para que me interessar pela política se aquilo é deles, são sempre eles que lá estão, nunca ninguém... Pois é. Isto deixa-nos que pensar. Mesmo nós que temos outra visão, temos uma visão que defendemos as populações, que defendemos a classe média, que defendemos os pequenos e médios empresários, que defendemos uma visão mais tradicional, mais conservadora, que defendemos a religião também, a religião cristã, defendemos todas essas coisas e ficamos pasmados como é que os poderes políticos estão completamente reféns dessas organizações internacionalistas que ditam as coisas. E nós aqui temos que ver uma coisa uma pequena parte que eu quero dizer. Fala-se muito na democracia. Para mim, o sistema democrático, o chamado democracia, para mim não existe neste momento. E ele deixou de existir, para mim, deixou principalmente de existir em 2005, quando se dá o referendo em França sobre se o povo francês aceitava a Constituição Europeia ou não, se queria fazer parte da União Europeia ou não. E o povo francês votou não. E depois, mais tarde, como vimos no Tratado de Lisboa, o tratado passou a mesma, ou seja, passam por cima das populações. É isto. É importante nós sabermos isso. É importante, e isto é normal que essas organizações queiram esses poderes políticos como um centro, como estando nas nações. Porquê? Porque Portugal, enquanto tiver, este centrão, esse centrismo, agora, como nós temos hoje António Costa e Rui Rio, não é? São eles que estão, basicamente, um na oposição mais forte e o outro no governo. Portanto, enquanto nós tivermos este tipo de governação, quem ganha com isso? Os poderes internacionais. Quem ganha com isso são os Bilderberg, é o Fórum Económico Mundial, são as organizações todas internacionais, são toda esta elite tecnofinanceira ganha com isso. Porquê? Porque a soberania da nação não existe. Com estes poderes, a soberania da nação não existe. E depois são apenas uma parte. Vamos continuar, portanto. Depois o livro, portanto, continua a falar-nos, portanto, lá está, do consenso e concertação entre Costa e Rio, não é? Ideia de Bilderberg, 121, como já me lemos. Depois falam-nos mais para a frente José Sócrates, mais um líder do PS, que em setembro do mesmo ano foi a Bilderberg e depois tornou-se também ele primeiro-ministro. Portanto, temos uma série de exemplos. Temos Vitorino, temos vários portugueses mais para a frente, enfim, temos várias coisas, até chegarmos depois no fim, quando se fala sobre o Estado Novo e o 25 de Abril. E aqui no Estado Novo, mais uma vez, voltando àquela questão daqui da figura de Salazar, a única coisa que o livro nos diz é que no Estado Novo, de facto, Salazar, por causa da política atlântica, depois da Segunda Guerra Mundial, teve que ter alguns interesses a nível financeiro com os Estados Unidos. Não que Salazar queria, mas que foi obrigado. Foi obrigado a ter esses interesses porque, como sabemos, a seguir à Segunda Guerra Mundial, não é? Com a criação da ONU,
com a criação dos dois grandes blocos, o bloco da União Soviética e o bloco americano, fazia sentido Salazar aproximar-se mais do bloco atlântico, digamos assim, do que com o bloco da União Soviética, não é? Como sabemos, Salazar não era nada partidário do comunismo, inclusive até perseguiu o comunismo, não é? E para mim fez ele, se não bem. Dito isto, depois passamos para, então, a parte do 25 de Abril. E aqui temos na página 179, portanto, como vimos, de Salazar não há praticamente nada, não se fala praticamente nada. Não há aqui no livro nenhuma referência que Salazar tenha ido a alguma reunião, porque também não existia naquela época, né? Como sabemos. Portanto, há só apenas uns interesses geoestratégicos com os Estados Unidos. Nós aqui podemos ler então na página 179 e lemos: Bilderberg sabia do 25 de Abril. E podemos ler: Portugal só entra nos eixos pretendidos pelo clube quando em 1976 é formado o primeiro governo constitucional, cujo primeiro-ministro de Negócios Estrangeiros foi José Medeiros Ferreira, o homem que Bilderberg escolheria como o primeiro português para fazer parte do clube nesta era democrática. Portanto, ou seja, havia uma certa, como é que eu posso dizer, um certo interesse para Bilderberg que houvesse o 25 de Abril, mas estou a falar, portanto, de 1974, a primeira revolução. Não estou a falar depois do que aquilo que, portanto, os grupos mais radicais da esquerda queriam fazer, não é? Uma segunda revolução, e queriam implantar, como sabemos, o comunismo em Portugal. Não interessava aos Bilderberg que isso acontecesse. Interessava sim que no arco da governação ficasse o PS, Partido Socialista, ou então o Partido Social Democrata, que o próprio Pinto Balsemão fazia então parte. Portanto, vemos aqui toda uma estratégia internacionalista para manter Portugal refém e principalmente manter Portugal na União Europeia. E aqui, por fim, podemos ver que quais são os objetivos então dos Bilderberg. E aqui podemos ler na página 185, lemos: portanto, pegando também no livro O Clube Secreto dos Poderosos, da Cristina Martínez Jiménez, que eu falei já, há aqui uma passagem que nos diz: Cristina segue a explicação do plano, enfraquecer os Estados para conseguir exercer mais influência sobre os mesmos. Portanto, enfraquecer a soberania dos Estados, pegar nos Estados, de certa parte, pôr os Estados a depender economicamente tanto da União Europeia, principalmente da União Europeia, não é? Do que das organizações internacionais. Ou seja, quanto mais fracas forem as nações, mais facilmente os lobbies funcionam. A jornalista recorda: com a crise surge uma entidade a governar os países que nem sequer aparece no Tratado de Lisboa, a Troika, reparem bem. E, à frente das três instituições da Troika, há três Bilderberg. Os países mais atacados são os do Sul, onde, dentro do tecido político, há gente muito corrupta e, por isso, são mais vulneráveis. E logo aparecem fundos de investimento estrangeiros a comprar as grandes empresas que, com a crise, ficaram em saldo. Ocorreu em Espanha, em Portugal, na Itália. As grandes empresas foram compradas por fundos de investimento que sabiam o que ia acontecer na Europa. Ou seja, tudo isto nós temos que ver que tudo isto é muito bem preparado, muito bem planeado. Estas forças, essas organizações, são muitas. Eu posso vos dizer, embora isto já vai desviar um bocadinho do assunto, mas eu posso vos dizer que organizações como o CFR, a Chatham House, os think tanks, a própria OTAN, não é? Grupos criados, portanto, organizações internacionais como as próprias Nações Unidas, a própria União Europeia, tudo isso, meus amigos, sempre esteve no controlo completo desses poderosos, desses Rockefellers, desses Henry Kissingers, de toda esta gente,
e hoje ainda continuam. Às vezes os atores mudam, mas são a mesma, sempre os mesmos. É essa elite internacionalista, tecnológica e financeira que comanda as nações. Então, meus amigos, pegando neste livro dos planos de Bilderberg para Portugal, eu quero aqui dizer uma coisa, que é a grande ideia central deste livro, que é o seguinte: quem manda em Portugal não é Portugal. Eu vou repetir outra vez. Quem manda em Portugal não é Portugal, não são os portugueses e também não é o governo português. Quem manda em Portugal são as organizações internacionais e principalmente os grandes financeiros. Nós sabemos nisso, nós temos que pôr isso na cabeça, nós temos que pensar, este mundo está dividido em dois grandes grupos neste momento. Eu estou a falar do mundo inteiro. Temos uma elite tecnofinanceira que abrange o mundo inteiro, até a própria China. A Rússia, de certa forma, também tem que obedecer, também tem que estar às ordens deste. Às vezes não está, não é? Porque o Putin é um caso à parte. Mas basicamente o mundo inteiro tem que obedecer a esta clique, a esta elite tecnofinanceira. E depois temos as populações. E a maior parte das vezes as populações, o que as populações querem não é aquilo que a elite quer. E aquilo que a elite quer não é aquilo que as populações querem. Portanto, há aqui um choque e vai acontecer, e eu prevejo que esse vai ser o grande embate de 2021. Não sei o que é que se vai passar com tudo o que se tem estado a passar à nossa volta. Eu não vou falar nessas questões porque também não posso, não é? Mas com tudo o que se está a passar, vai haver um grande embate entre as populações que estão a começar a perceber. Porque nós temos que perceber que antes não havia redes sociais, não tínhamos meios de falar, não havia redes sociais, e os meios de comunicação social, portanto não havia redes sociais, não é? E os meios de comunicação social sempre tiveram as ordens destas grandes elites, não é? Portanto, a maior parte da comunicação social é regida por, nós sabemos, não é? Por a France Presse, por 2 ou 3 órgãos, não é? Agora não me recordo. Há mais 2 órgãos também que regulam, portanto, toda a informação. E esta informação é completamente condicionada e controlada por essas grandes elites financeiras. Portanto, automaticamente a informação que passa para as populações, muitas das vezes, é uma informação condicionada para aquilo que eles querem que as populações saibam e vejam. E muitas vezes não corresponde à realidade. Quase a maior parte das vezes não corresponde aos factos da realidade. Aliás, toda a nossa história, eu vou explicar isto noutro vídeo e noutro livro que eu vou fazer, que eu irei fazer agora, já a seguir, sobre a história, como a história é completamente condicionada pelos grandes poderes financeiros. E tudo aquilo que nós aprendemos nos livros da escola, a maior parte das vezes, está completamente omitido. Não se aprende absolutamente nada dos verdadeiros atores que agem dentro da história. Portanto, é isso. Este livro é um livro muito bom. Fala mesmo muito bem das coisas de Portugal, dos políticos portugueses, as suas relações com os Bilderberg, a influência dos Bilderberg. É um livro muito interessante. Eu aconselho a compra deste livro. Está à venda. Portanto, eu aconselho mesmo que se faça um esforço económico e que se compre os planos Bilderberg para Portugal, como o clube mais poderoso do mundo influencia o destino de uma nação, neste caso Portugal, de Rui Pedro Antunes. Portanto, um livro bastante interessante que nos põe a refletir sobre, de facto, onde é que anda a soberania de Portugal, meus amigos? Aonde é que anda a soberania de Portugal? Espero que tenham gostado deste vídeo e fica aqui mais uma recomendação e um abraço a todos vós e até uma próxima.